Quando o assunto é terrorismo, todos nós, em maior ou menor grau, sabemos do que se trata. Mas quando o assunto é terrorismo de Estado, muito embora seja um assunto muito importante, poucos de nós sabemos do que se trata. Basicamente é quando o governo de um país persegue e aterroriza seus próprios cidadãos. E sim, vocês não me ouviram mal. Trata-se da situação em que um Estado se torna o vilão da história. E justamente por ser um tema importante, porém desconhecido, é que o Papo Torto desse mês falará sobre terrorismo de Estado. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. O terrorismo de Estado, como adiantamos no início desse vídeo, ele acontece quando as estruturas de um governo são utilizadas para, através do medo, controlar a sua população. Esse tipo de regime se caracteriza pela repressão, restringe direitos individuais, direitos humanos, liberdades individuais, persegue opositores e chega às vezes ao ponto de exterminar parte da população. Tais práticas são empregadas após processos evolucionários em que há tomada de poder por um grupo político específico. Após a tomada do poder político, normalmente esse grupo emprega o terror para perseguir e eliminar sua oposição. Os regimes totalitários e autoritários que surgiram após o fim da Primeira Guerra Mundial são exemplos clássicos de governos que utilizaram do terrorismo de Estado para eliminar a oposição e controlar a sua população. O Brasil também vivenciou o terrorismo de Estado no período da ditadura militar. Após o golpe de 1964, o regime implementou uma série de medidas violentas e desumanas para perseguir opositores e controlar a população através do medo, e tudo isso invocando a necessidade de manter a segurança nacional. Órgãos como o DOPS, por exemplo, passa a monitorar a população com mais rigor, e o aparelho repressor do Estado, representado pela polícia e exército, recebem carta branca para agir arbitrariamente com a prática de tortura, sequestro e assassinato. Essa ideia de segurança nacional ela é muito comum, muito presente nos governos que passam a utilizar o terrorismo de Estado após o período da Segunda Guerra Mundial. Com a Guerra Fria em curso e a ascensão do capitalismo no Ocidente, surge uma ideia obsessiva de necessidade de combater a ameaça comunista com a imposição de restrições e limitações às pessoas. Isso em nome da segurança nacional. Essa ideologia ela nasce nos Estados Unidos e começa a ser propagada por diversos países, inclusive na América Latina, que a partir de 1960 começa a vivenciar uma onda de golpes de estados, todos apoiados pelos Estados Unidos. E aí, meus amigos, estão curtindo o Papo Torto desse mês? Eu espero que sim e peço que não esqueçam de engajar esse episódio. Se estiver nos escutando por podcast, compartilhe nas redes sociais e indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O engajamento de vocês é fundamental para que esse trabalho cresça. No Brasil, em particular, após a instauração da ditadura militar, foram editados 17 atos institucionais que possibilitaram ao Estado brasileiro eliminar direitos políticos e direitos humanos, incluindo aí a liberdade e a livre manifestação do pensamento. O ato institucional número 5 foi o mais repressor, deu amplos poderes ao presidente da República, suspendeu direitos políticos, o uso do habeas corpus, criou a censura e foi o fundamento para a prática de perseguições e tortura. Como exemplo de práticas de terrorismo de Estado na época da ditadura militar, podemos citar a participação do Brasil na Operação Condor, a perseguição e eliminação dos integrantes da guerrilha do Araguaia e os inúmeros casos de tortura e violência, tais como o de Vladimir Herzog. Um ponto que sempre é importante frisar é que todo esse aparato de violência, ele normalmente se fundamenta em legislações, ou seja, tais governos procuram editar leis para dar uma aparência de legalidade a esse tipo de prática. Sempre quando tratamos desse assunto e olhamos para o passado, não só da ditadura brasileira, mas de qualquer ditadura,
sempre vem aquela questão de como as pessoas deixaram as coisas chegarem a tal ponto. A grande verdade, pessoal, é que não existe resposta a esse tipo de questão. Nesse tipo de governo, parte da população quer acreditar na legitimidade da atuação do Estado, e a parte que se opõe normalmente é perseguida e controlada pelo medo. Mas de tudo isso é possível tirar uma grande lição. Sempre que um governo começar a invocar a existência de um inimigo imaginário para amedrontar a população e a invocar a segurança nacional como justificativa para a prática de violência, é bom abrirmos os olhos, porque normalmente é o próprio governo o inimigo que nós devemos combater. Então é isso, meus amigos, eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!